Aula 10. Conteúdo: números reais na reta numérica. Habilidade: reconhecer na reta numérica os números reais em diferentes contextos. Descritor 14. Reconhecer números reais representados em diferentes contextos. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula de matemática. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo aqui dos descritores. Vocês acabaram de ver o descritor, nosso tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar aqui um pouco de números reais, vamos situar alguns valores na nossa reta numérica. Então, convido a todos a acompanhar a nossa aula. Vamos ver, então, a nossa primeira cartela que a gente precisa, então, para dar sequência a esse nosso conteúdo. Acompanhem. Nós vamos falar de conjunto dos números reais. Então esse esquema, essa imagem que vocês estão vendo deve ser bastante familiar a vocês. Nós começamos aqui falando então dos nossos conjuntos numéricos, começando com o mais essencial, que é o conjunto dos números naturais. O menor círculo que você percebe aí da nossa imagem, nossos números naturais. Logo após temos aí os números inteiros, aquele que acrescenta então os valores negativos, ok? Depois nós temos então o nosso conjunto dos números racionais, que são todos aqueles que são possíveis colocar em forma de fração, inclusive as dízimas periódicas. E nós, em paralelo, o conjunto dos números irracionais, que são valores iguais a este que vocês estão vendo aqui atrás de mim, o nosso famoso π. São valores irracionais. Nós vamos conhecer um outro aqui também, irracional, além de alguns outros derivados das raízes quadradas e raízes cúbicas. E o principal deles, o nosso conjunto dos números reais, que engloba aí todos esses valores que nós temos por conhecimento. Então, vamos analisar como é que nós vamos encontrar esses valores na nossa reta numérica. Vamos ver então o nosso primeiro probleminha. Então vocês estão vendo aí a nossa primeira questão. Vocês vão observar então a reta numérica. Perceba que a nossa reta numérica ela tem orientação aí para a direita. Temos aí alguns valores destacados, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E nós vamos então identificar aqui o nosso valor. Vamos então para a nossa próxima cartela. Diante da nossa reta numérica, é correto afirmar que, olha só aí a letra A, 7/6, né? Essa fração aí, 7/6, está localizado entre 0 e 1. Será que isso é verdade? Na letra B, olha só, eu tenho aí a letra E. Na verdade, isso aí é um valor, é uma constante, é um número neperiano. Está localizado entre 1 e 2? Opa, você nunca viu falar no número neperiano? Calma, nós vamos apresentá-lo para você daqui a pouco. Olha só a letra C. Π está localizado entre 2 e 3. Você também ainda não ouviu falar no π? Calma, nós vamos apresentá-lo também nessa aula de hoje. A letra E, raiz quadrada de 17, está localizado entre 3 e 4? Vamos ver. E letra F, temos aí a raiz cúbica de 65. Será que ele está localizado entre 4 e 5? Então, apenas uma dessas afirmações é verdadeira. Nós temos então que identificar qual é a sentença aí, qual é a letra que nós temos como verdadeira. Então nós vamos agora para o nosso quadro digital. Acompanhe então como é que nós vamos proceder para encontrar aí a afirmação correta, a afirmativa correta para essa primeira atividade, ok? Então, começando então o nosso estudo aqui, abordando aqui a reta numérica, nós temos que olhar as nossas afirmativas. Vamos para a nossa próxima cartela. Então vamos primeiro analisar a letra A. Olhando aqui para a letra A, nós temos que calcular então essa fração 7/6. Lembrando que toda fração é uma divisão, nós vamos então dividir 7 por 6. Operando então aqui o nosso algarismo, a nossa divisão, 7 dividido por 6, nós temos então o valor 1. 1 multiplicado por 6, nós temos então 6. Na subtração, então, nós temos o resultado 1. Acrescentando o nosso zero e acrescentando a nossa vírgula, nós temos então um novo produto por 1. 1 vezes 6, nós teremos então a subtração de 10 menos 6. Resto 4. Eu vou parar por aqui porque já consigo determinar
que a fração 7/6, a verdade está aí, ó, 1,1 e mais alguma coisa, o que a gente consegue já definir que não está entre 0 e 1. Então já consegue perceber que a letra A não é correta, ok? Vamos riscar aqui a letra A, ela não é verdadeira. Vamos ver então a letra B. A letra B ela traz aí o número neperiano. Se você nunca ouviu falar no número neperiano, você deve então lembrar, guardar para você que esse valor é mais ou menos 2,71, tá? É uma constante, um valor aí que tem aí um número racional, ele é um número racional e tem uma sequência de decimais aí infinitos. E como ele começa com 2,71, é lógico que ele não está entre 1 e 2. Então a letra B também não faz parte da afirmativa que é correta. Vamos olhar aqui a letra C. Na letra C, π está localizado entre 2 e 3. Para você ainda que não está familiarizado com o π ele vale mais ou menos 3,14. Π, vocês serão apresentados aqui em outra aula, é a divisão da nossa circunferência com o diâmetro, do comprimento da circunferência com o diâmetro de qualquer circunferência. Nós teremos então mais ou menos esse valor 3,14. E é óbvio que ele não está entre 2 e 3. Então a letra C também não é verdadeira. Analisando agora a letra E, raiz quadrada de 17. Ele está localizado entre 3 e 4. Será que isso é verdade? Professor, eu nunca estudei a raiz quadrada de 17. Como é que eu vou determinar então uma raiz quadrada de 17? Na verdade, nós nem precisamos determinar que raiz quadrada é essa. É só nós analisarmos que a raiz quadrada exata, uma raiz quadrada perfeita, anterior à raiz quadrada de 17, é a raiz quadrada de 16. E a próxima, né, a próxima raiz quadrada, que tem um valor exato, depois de 17, é a raiz quadrada de 25. Nós conhecemos então o resultado dessa raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. E a raiz quadrada de 25, ele é resultado 5, não é? Então é óbvio que a raiz quadrada de 17 vai estar aqui, ó, nesse intervalo, ó, entre 4 e 5, já que nós temos aí uma perfeita visualização aí que ele vai estar entre a raiz quadrada de 16 e a raiz quadrada de 25. Então é óbvio que ele não estará entre 3 e 4. Então a alternativa E também não é verdadeira. Vamos analisar agora a letra F. Nós temos aí a raiz cúbica de 65. Como é que nós vamos determinar? Vamos pegar a ideia aqui da raiz quadrada. Nós temos então a raiz cúbica de 65. Qual será então a raiz cúbica exata que nós temos anterior a 65? Qual será então a raiz cúbica de 64? Aí nós devemos lembrar aqui um pouco das nossas aulas sobre potência. Lembrando que raiz cúbica de 64 é o mesmo que raiz cúbica de 4 ao cubo, ok? E aí nós temos uma propriedade aqui da raiz cúbica, que toda vez que o nosso expoente se coincide aqui com o índice do radical, nós poderemos eliminar e nós teremos apenas o resultado 4. Qual será então a nossa próxima raiz cúbica depois de 65? A nossa próxima raiz cúbica depois de 65 é a raiz cúbica de 125. E aí nós devemos lembrar que a raiz cúbica de 125 pode ser escrita dessa forma também, ó, raiz cúbica de 5 ao cubo. E aí nós vamos utilizar novamente aquela propriedade onde o índice do radical se coincide aqui com o nosso expoente, nós teremos então o resultado 5. Então se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5, é óbvio que a raiz cúbica de 65 vai estar entre esse intervalo 4 e 5, o que faz então a letra F ser a nossa afirmativa aí correta, ok? É dessa forma então que nós vamos determinar
qual das afirmativas são corretas para essa primeira questão. Volta aqui para mim. É muito importante, então, a gente lembrar de várias propriedades, incluindo aí potência, radiciação, elementos, operações que nós precisamos ter aqui a nossa habilidade concluída para seguir adiante nesse tema da reta numérica, ok? Vamos então ver mais um problema envolvendo a nossa reta numérica. Temos aí mais uma reta numérica, observe a reta numérica a seguir. Nele, o número raiz cúbica de 64 sobre 125 é representado pela letra. Nós temos aí algumas alternativas, né? A letra A, será que é a letra P? Será que é representado então na reta numérica ali onde está o ponto P, a letra P? Na letra B nós temos então a letra Q. Será que o resultado dessa raiz cúbica está localizado bem ali onde está a letra Q? Na letra C nós temos aí a letra R. A letra R, será que então que o nosso ponto está localizado aí na reta R? Lá no ponto onde está localizado a letra R? A letra D tem aí, será que o nosso resultado aí da raiz cúbica está onde está localizado aí a letra S? Ou será que o resultado dessa raiz cúbica está localizado onde está a letra T na reta numérica? Como é que nós vamos então desenvolver essa questão? Como é que nós vamos obter esse resultado? É lógico, nós temos aqui a raiz cúbica, nós já vimos aqui na primeira questão, nós calculamos inclusive aí a raiz cúbica de 64 e a raiz cúbica de 125, então fica um pouco mais fácil calcular onde vai estar localizado esse número. Vamos para o nosso quadro digital mais uma vez. Então vamos calcular aqui embaixo, raiz cúbica de 64 por 125. Lembrando então que nós temos uma propriedade que me permite fazer a raiz cúbica de 64 e a raiz cúbica de 125. Nós vimos ainda há pouco que a raiz cúbica de 64 pode ser escrita como sendo a raiz cúbica de 4 ao cubo e a raiz cúbica de 125 como a raiz cúbica de 5 ao cubo. E aí nós vamos utilizar uma propriedade da radiciação que diz mais ou menos assim, ó, quando o índice do radical se coincide aqui com o expoente, nós podemos eliminar os dois e ficar somente com o nosso resultado aqui, ó, 4/5, né? 4 sobre 5. E agora o nosso trabalho é determinar onde vai estar localizado o 4/5 na nossa reta numérica. Para determinar, nós precisamos então fazer a divisão de 4 por 5. Como 4 é menor do que 5, nós vamos então acrescentar um zero. Isso também inclui um 0, aqui no quociente. E depois, ao buscarmos um valor que multiplicado por 5 seja igual a 40, nós já sabemos que é 8. A subtração então vai dar 0, o que faz essa divisão terminar com o quociente 0,8. Agora o nosso trabalho é determinar onde ele vai estar situado na reta numérica. Observem que esse traço maior indica que o valor 1. Na metade do caminho entre 0 e 1, nós temos aqui a fração meio, né? Então 0,8 vai estar bem próximo do 1, basicamente aqui onde está a letra R. Então, se nós situarmos aqui R como sendo 0,8, esse outro traço aqui vai ser então 0,9 e o traço maior vai ser então o nosso 1,0, né? O nosso 1. Então, a alternativa correta é a letra C. Nós temos então a letra R como resultado dessa raiz cúbica, ok? Então determinamos aí mais um resultado em cima da nossa reta numérica. Não paramos por aí, vamos ainda ver mais um problema envolvendo a nossa reta numérica. Acompanhe comigo. Observe a reta numérica a seguir. Os valores 7/4, menos 3/4 e menos 1/4 correspondem respectivamente às letras. Temos aí uma sequência de 3 letras em cada alternativa. O nosso trabalho agora é um pouquinho maior. Nós temos que determinar então onde está localizado cada fração dessa. Observe que nós temos aí um valor positivo
e 2 negativos. Então o desafio aqui é um pouquinho maior. Vamos começar então com a nossa primeira fração, o 7/4. Vamos novamente para o nosso quadro digital determinar qual vai ser o valor aí de 7/4. Então, começando então com a fração 7/4, vamos dividir então 7 para 4, no nosso algoritmo aqui da divisão. 7 dividido para 4, eu vou começar então com 1. 1 vezes 4 vai dar 4. 7 menos 3, resultado então 3. Esse 3 é menor do que 4, então eu vou acrescentar um zero. Isso também inclui uma vírgula no meu quociente. 30 dividido por 4, o melhor valor é 7. 7 vezes 4 vai dar 28. Ao subtrair então 30 por 28, nós teremos então resto 2. E se eu acrescentar então mais um zero, eu tenho então como fechar meu quociente aqui com o 5, porque 5 vezes 4 eu terei então 20 e resto 0. Então, o meu resultado para 7/4 aqui em decimal é 1,75. Inclusive eu já posso até localizá-lo na minha reta numérica. Onde é que vai estar 1,75? Eu já identifiquei aqui o 1, eu já identifiquei aqui o 2. A metade do caminho entre 1 e 2 vai ser então 3 sobre 2, né, que nós sabemos que é 1,5. Então 1,75 vai ser maior do que 3 meios e vai ser menor do que 2. Então, a nossa primeira letra aí, identificando a fração 7/4, é a letra S. Então, esse S aqui representa 7/4. Vamos calcular a nossa próxima fração. Temos agora o menos 3/4. Menos 3/4. Nós vamos aqui dividir 3 por 4. Lembrando que 3 é menor do que 4, então nós vamos acrescentar um zero. Isso também inclui um 0, no meu quociente. O melhor valor para obter aqui no quociente é o 7, porque 7 vezes 4 será 28. E aí nós teremos o resto 2. Acrescentando então mais um zero, nós teremos então o 5 no quociente, porque aí 4 vezes 5 vai dar 20 e o meu resto será 0. Então, o meu valor de menos 3/4 é menos 0,75. Inclusive, eu já posso até localizá-lo aqui na minha reta numérica. Onde é que estaria aí o menos 0,75? Já que ele é negativo, está aqui o zero. Está aqui o menos 1. Na metade do caminho entre 0 e menos 1, nós temos o menos meio. Então, menos 0,75 vai estar entre o menos meio e o zero. Ou seja, o nosso valor aí da fração menos 3/4 é simbolizado aqui pela letra Q. Então esse carinha aqui vale menos 3/4. Só falta encontrar o nosso último valor, que é o menos 1/4. Vamos colocar aqui com uma cor diferente. Menos 1/4. Nós vamos dividir então 1 para 4. Dividindo 1 para 4, lógico que 1 é menor do que 4, nós vamos acrescentar um zero. Isso inclui também um 0, no meu quociente. O melhor valor agora é o 2, porque 2 vezes 4 nós teremos 8. Resto 2, acrescento o 0. Posso também multiplicar aqui por 5, né, no quociente, porque 5 vezes 4, 20 e resto 0. Ou seja, a minha fração menos 1/4 é o mesmo que menos 0,25. E vamos identificar então na nossa reta numérica. Menos 0,25, nós teremos então aqui o 0, que nós já estamos identificando, o menos meio, e agora sim a letra Q. Esse carinha, né, eu escrevi errado aqui, ele não é o menos 3/4, ele é o menos 1/4. Quase que eu cometo um grande equívoco aqui. A letra Q é o menos 1/4, porque ele é o 0,25 negativo. Então, a minha letra P é que representa a minha segunda fração, menos 3/4. Quase que eu me confundo aqui. Está aqui. Então, a nossa letra que corresponde à minha afirmativa correta, olha só.
O 7/4 está representado pela letra S. O valor menos 3/4, então, está representado pela letra P. E o nosso último valor, menos 1/4, está representado, então, pela letra Q. Então, a afirmativa correta é a letra D, S, P e Q, tá? Tomando cuidado aí com os valores negativos, porque eles crescem, aliás, eles decrescem para o valor para a minha orientação da esquerda. Então, evitando aí os equívocos com o nosso sinal negativo, nós teremos então nosso resultado correto aí, letra D, que é então as letras S, P e Q, ok? Esse então foi uma análise aí aqui de algumas atividades relacionadas à nossa reta numérica. Agora chegou o momento de vocês praticarem. Vamos então para o nosso momento aqui da atividade. Em uma maquete, Matheus colocou em uma mesma avenida retilínea o banco da cidade, o hospital, a praça e o supermercado. Como informações, Matheus registrou em uma tabela as distâncias dos quatro em relação ao marco referencial. Então veja o esquema que ele fez. Primeira tabela. Olha só, os pontos da cidade. Então na maquete que ele fez, ele identificou lá o banco da cidade, o hospital da cidade, a praça da cidade e o supermercado da cidade. E também identificou a distância que eles estão na maquete. Olha só, o banco está a 16 centímetros do marco referencial, o hospital está a 33 centímetros do marco referencial e a praça está a 24 centímetros do marco referencial. E para finalizar, o supermercado da cidade está a 58 centímetros do marco referencial. Muito bem, agora vamos ver então como é que ficou essa rua, né, essa avenida aí que o Lucas representou na maquete. Então olha só, após observar a maquete, Lucas representou a avenida e os 4 pontos da cidade conforme apresentado a seguir. Então tá ali, o marco referencial, está aí a avenida, os pontos que vocês estão vendo aí marcados com X, Y, Z e W são exatamente o que o Lucas colocou aí como sendo o banco, o supermercado, a praça. Então nosso objetivo aqui nessa atividade é, conforme aquela tabela lá com as distâncias, identificar que elementos são, então, o X, o Y, o Z e o W. Vamos ver nossas alternativas. Então, olha só, a letra A. Y é a praça e o X é o hospital da cidade. Será que isso é verdade? Você vai ter que verificar lá na tabela. A letra B. Z é o banco e Y é a praça da cidade. Também verifique lá na tabela as distâncias e verifique se é verdade. Na letra C. X é o hospital e W é o supermercado da cidade. Será que é verdade isso? Verifique. Na letra D, Z é a praça e W é o hospital da cidade. Também você vai verificar lá na tabela conforme as distâncias. E na letra E, X é o hospital e W é a praça da cidade. Então você vai analisar de acordo com a tabela as distâncias e representar corretamente as letras ali na nossa reta numérica, ok? Então vamos deixar um tempinho para vocês pensarem, discutirem e resolverem. E daqui a pouco então a gente confere os resultados dessa atividade. Até mais! Vamos então para o nosso momento da correção. Então, como foi praticamente aí unânime os nossos resultados para a nossa atividade, o Matheus, que fez aquela maquete e fez lá uma avenida com vários bancos, hospital e praça, supermercado nessa avenida, registrou lá por meio de letras, né, a localização na sua maquete. Então vamos ver aqui a nossa reta que ele criou com a rua, com a avenida, e colocou lá o marco referencial, né, que seria a nossa origem, a nossa referência nessa avenida. E nós tínhamos que determinar então quais eram os nossos elementos aí da tabela, né, com relação à distância que nós temos aí também na nossa tabela. Então nós tínhamos que aí determinar quem era o X, quem era o Y
quem era o Z, quem era o W. Então, se nós começarmos aqui pelos valores maiores, né, as distâncias maiores, vamos começar então com as distâncias maiores. Vamos voltar aqui à nossa tabela. Você está vendo aí a nossa tabela? Eu poderia começar aqui com o Banco da Cidade, depois hospital, depois praça, mas para a gente ser mais eficiente, vamos olhar diretamente para as maiores distâncias. Então, eu posso identificar claramente que 58 centímetros é a maior distância que nós temos aí, dentre as outras, e ele representa então um supermercado. Então, eu vou lá na reta numérica, lá naquela reta que foi montada e representada a avenida. O marco referencial, nós temos aqui um marco referencial que nós vamos chamar aqui de origem, tá? Vai ser a nossa referência, daqui que vai partir então as nossas distâncias. Como a maior distância lá naquela tabela representa então o supermercado, eu posso perceber que a maior distância, olha aqui, ó, essa distância aqui do Y seria a menor distância. A maior distância é justamente o W. Então essa aqui seria a nossa distância de 58 centímetros. Então essa distância aqui são os 58 centímetros. Então W representa o supermercado. Fácil dedução lógica, como disse a nossa aluna na interatividade. Não precisa nem calcular nada. Então, depois de determinarmos aí a maior distância, que foi o supermercado, vamos para a segunda maior distância. Quem seria então a segunda maior distância? Eu vou riscar aqui em azul. A segunda maior distância vai ser então o hospital da cidade, com 33 centímetros. Então, voltando lá na nossa reta, qual seria então a segunda maior distância? Eu poderia até ficar em dúvida aqui se de repente o Z fosse a segunda maior distância, mas eu acho que dá para perceber claramente que a segunda maior distância então é X. Então X vai ser então o nosso hospital da cidade. Então X é o nosso hospital. Então, se nós voltarmos então na nossa tabela e considerarmos agora a menor distância, nós vamos poder perceber que a menor distância representa aqui o banco da cidade. Então, voltando lá na nossa reta numérica, a menor distância, que é justamente essa distância aqui de Y, nós temos então o nosso banco da cidade. Então, Y representa o banco e, consequentemente, Z representa a praça. Então, Z representa a praça. Então, olhando agora as nossas alternativas, vamos para nossas alternativas. Será que a letra A está correta? Y é a praça e X é o hospital. O que nós escrevemos lá? Y não é a praça, é Z que é a praça e X é o hospital. Então está correto X, mas está errado Y. Letra B, Z é o banco e Y é a praça da cidade. Será que Z era o banco? Então Z é a praça, banco seria o Y. Então também não está correto. Na letra C, X é o hospital e W é o supermercado da cidade. Vamos ver se é verdade. Será que está conforme? Vamos lá então. X é o hospital e W é o supermercado da cidade. Então, a letra C, alternativa correta, então, conforme disseram então os nossos alunos, perfeito na sua dedução lógica, a letra C é que está correta. E só para conferir aqui, a letra D, Z é a praça, mas W não é o hospital. E na letra X, a letra C, X não é o hospital e W também não é a praça. Aliás, X até é o hospital, mas W não é a praça da cidade. Então só confirma a nossa dedução aqui que a resposta correta é a letra C, ok? Parabéns então a todos os nossos alunos, todos aqueles que participaram, tá? Tanto no chat como aqui na interatividade. E você que se de repente obteve aí sucesso da atividade, parabéns. Se você
teve alguma dificuldade, então fica aí mais um aprendizado para a gente determinar aqui os nossos valores na reta numérica, ok? Vamos finalizar então a nossa aula. Convido vocês a participar ainda mais das nossas próximas aulas. Esperamos contar com a presença de vocês, ok?